E aí, gente, que é o John com mais um vídeo e hoje com o nosso especial de fim de ano. Bom, como já é tradição aqui no canal, o último vídeo do ano é reservado para a gente falar sobre alguma tecnologia, alguma coisa interessante que pode ser muito importante no futuro da tecnologia. Ano passado e ano retrasado a gente falou sobre os processadores ARM vindo para desktops com o advento dos Macs M1 e vale lembrar que essa trend continua. Agora a gente tem o Project Volterra da Microsoft sendo comercializado, mas esse ano eu vou falar sobre outra coisa. Esse ano aqui a gente vai falar sobre codecs, mais especificamente sobre o AV1. Eu não sei se você já acompanha o canal há algum tempo, mas há muitos anos atrás eu fiz um vídeo falando sobre a criação do AV1 e sobre a Alliance of Open Media, que é basicamente um consórcio de empresas para criar um codec de vídeo open source, e o codec que eles criaram, que é o AV1, e só agora esse codec começou a ser usado de forma geral. Mas vamos começar por o que é um codec exatamente. Codec é uma mistura das palavras encoder e decoder, então você vai encodar e decodar um vídeo. E para que serve um codec? Basicamente você tem um vídeo bruto que você grava da sua câmera. Esse vídeo ele tem um bitrate alto, então é um vídeo com muita informação, e quando você vai dar play nele ou quando você vai fazer stream desse vídeo, você vai gastar muita banda, muito recurso, etc. E aí você pode usar um codec para comprimir esse vídeo, e cada codec tem a sua especificidade, mas no geral os codecs eles têm a função de você ter uma perda de qualidade baixa, reduzindo bastante o tamanho. E aí tem toda uma ciência por trás de codecs. Você mexe em certas coisas que o olho humano não vai se preocupar quando você está vendo uma imagem, então você diminui o tamanho e não perde muita qualidade. Inclusive, se você quiser, tem um vídeo que explica detalhadamente como o algoritmo JPEG funciona, que é bem interessante, explica em bastante detalhes. Infelizmente está em inglês, mas é bem interessante para você entender como um algoritmo de compressão funciona. E os codecs têm mais ou menos a mesma lógica, apesar de não usar o mesmo algoritmo. E assim, codecs existem vários por aí. Só para dar um exemplo, o vídeo da câmera aqui, quando eu gravo um vídeo para vocês, dá mais ou menos 35 GB. E quando eu comprimo ele para o que o YouTube pede, que é H264 de 8 a 10 megabits por segundo, ele fica em torno de 1 GB. Então você consegue ver o vídeo, mas você não vai ter o gasto de disco e o gasto de rede de transmitir 30 GB. Você só vai ter o gasto de transmitir 1 GB. E assim, existem vários codecs por aí. Os mais famosos são o H264 e o H265, só que esses codecs eles têm uma licença, porque quem cria o algoritmo de compressão gasta bastante dinheiro com isso. Criar esse algoritmo é complicado, porque você tem que levar vários fatores em consideração, e por isso cobra essa licença. Então todo celular, câmera, qualquer dispositivo que use o H264, o H265, paga uma licença para poder usar esse codec. Mas o AV1 foi criado com uma proposta diferente, sendo open source, criado por um consórcio de empresas, então qualquer um pode usar sem ter que pagar licença. O que provavelmente vai fazer com que ele já seja bastante popular, porque vai ter um custo menor, sendo que você não tem que pagar licença. Mas vamos falar sobre qualidade. Você sempre pode diminuir bastante o bitrate, que é a quantidade de dados que tem naquela transmissão de vídeo que você está vendo, mas quanto mais você diminuir do bitrate, menos você vai ter em qualidade de imagem. Mas vamos tomar como padrão o H265, que é um dos codecs de última geração que tem a melhor compressão. Só para vocês terem ideia, o H265 em um bitrate onde você não vai diminuir tanto o bitrate que você vai perder qualidade, nem deixar o bitrate tão alto que você não vai ter ganho de performance comprimindo, mais ou menos na média entre esses dois, o arquivo comprimido vai ter 30% do tamanho do arquivo original e ter uma qualidade muito parecida, o que é ótimo. Em comparação com o AV1, também levando em consideração um bitrate médio, o arquivo comprimido com o AV1 consegue ter 30 ou 25% do tamanho do arquivo original, o que vai depender bastante do tipo de vídeo que você está comprimindo, então tem essa diferença. Só que aonde o AV1 faz bastante diferença é quando você tem baixo bitrate, que é basicamente aonde o H265 falha, que ele não consegue lidar bem com baixos bitrates. O AV1 consegue manter uma qualidade ok até em baixos bitrates. Vale lembrar que comparações de qualidade de codecs é bem subjetivo. Pode ser que uma pessoa considere que um codec é melhor que o outro, outra pessoa discorde disso. Então o ideal é você pegar um vídeo que você tenha e converter usando o mesmo bitrate para codecs diferentes. Então eventualmente você vai chegar a uma conclusão, mas ela pode ser diferente para cada pessoa. E você deve estar se perguntando por que eu não falei sobre o AV1 desde o primeiro vídeo que eu fiz há muitos anos atrás até agora. E é porque o encode de AV1 era um problema. Porque o que acontece? Quando você está encodando um vídeo, você pode fazer os cálculos usando o seu processador, o que demora bastante, ou você pode usar aceleração de hardware se o seu hardware tiver. Por exemplo, as placas de vídeo da NVIDIA já têm aceleração
aceleração para H264 e H265 há muito tempo. E isso aí é basicamente uma parte do chip da placa de vídeo que faz muito mais rápido os cálculos para você encodar um vídeo em H264 ou H265. E assim, só para vocês terem um padrão de comparação, um vídeo de 1 minuto em H265 em 4K com bitrate de 10 MB por segundo, que é o que eu uso aqui para encodar na minha 3060, que é a placa de vídeo da Nvidia que eu uso, demora 25 segundos no máximo. Mas quando eu faço encode usando a CPU e não o acelerador da placa de vídeo, demora 2 minutos, 2 minutos e meio, até 3, dependendo do caso. Claro que fazer o decode é bem mais simples, então qualquer processador consegue fazer o decode de H264, H265 até o AV1 sem nenhum problema, sem nenhum gargalo, mas o encode é um problema. E até recentemente a gente não tinha aceleração gráfica para fazer encode de AV1. Como a gente só estava limitado a encode usando a CPU, só para vocês terem uma ideia, em um bitrate de 20 MB por segundo, 1 minuto de vídeo demorava 1 hora para você fazer um encode de AV1, pelo menos no meu processador. O que impossibilita coisas como live usando o AV1, por exemplo. Só que recentemente, as placas da série 4000 da Nvidia, as novas placas da AMD e até as placas Arc da Intel, todas começaram a vir com encode de AV1. Claro que o encoder no hardware da placa de vídeo, e há muito pouco tempo o OBS, que é um software de captura de tela e de live, começou a dar suporte a AV1. Então agora você consegue fazer uma live encodando em AV1, porque essas placas mais novas têm um acelerador gráfico para fazer um encode de AV1 em tempo real. Infelizmente você ainda não vai conseguir fazer uma live usando o AV1, porque nenhuma plataforma tem suporte a ela nativo ainda, então nem o YouTube, nem o Twitch, mas aí vem a parte de especulação que a gente faz todo ano. Eu acredito que isso é só por enquanto. Porque como eu falei no meio desse vídeo aqui, o AV1 tem uma habilidade muito interessante de compressão quando o bitrate é mais baixo. E eu não sei se você já configurou uma live, por exemplo, mas em live você geralmente deixa o bitrate baixo para você conseguir fazer upload do vídeo que você está criando em tempo real. Então o AV1 ele vai ter uma vantagem aí por causa dessa habilidade de não perder qualidade em baixo bitrate. E pelo fato do código do AV1 ser open source e você não ter que pagar uma licença para conseguir usar esse codec, a chance da adoção ser grande é bem maior. Então pode ser que em muito pouco tempo o streaming que você esteja vendo vai estar em AV1 e não em H264 ou H265. Bom, é isso. Esse vídeo aqui foi mais um daqueles especiais de fim de ano. Vale lembrar que isso aqui é só a minha opinião, pode ser que isso não aconteça, mas se acontecer vai ser bem interessante. Eu espero ter explicado para vocês mais ou menos o que é um codec, como um codec funciona, quais são os principais pontos de um codec, e aproveitei e falei um pouco sobre o AV1 e o que eu acho que pode ser o futuro desse codec. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, você pode deixar um comentário aí embaixo, ou se você preferir o lugar onde a gente responde mais rápido, é via as DMs do Instagram, que o link tá aqui na descrição. Além disso, se você quiser, você pode se inscrever no canal pelo que tá aparecendo aqui, ou você pode dar uma olhada nesses vídeos aqui que estão aparecendo, que são os últimos especiais de fim de ano que a gente fez aqui no canal.